Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva que será de escolha sua opção. E para essa opção eu trouxe a energia de Arcanjo Chamuel e de Arcanjo Uriel. Bom, é uma leitura intuitiva, ela não vai falar com todo mundo, por isso eu peço que você tenha sabedoria para escutar a mensagem e aquilo que não fizer sentido para você pode jogar para o universo, então não tente adequar nada que não esteja fazendo sentido para sua vida. Mas se de alguma forma te ajudar, eu peço que você possa curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Até porque é uma forma de você poder contribuir com o crescimento para que a gente possa levar essas mensagens para outras pessoas. Bom, então vamos lá. A nossa primeira opção, então, é a energia de Arcanjo Chamuel com o quartzo rosa. Energia de Arcanjo Chamuel com quartzo rosa, você pode se conectar tanto com a carta quanto com o cristal. E a segunda opção é a energia de Arcanjo Uriel com a jaspe vermelha. Arcanjo Uriel com a jaspe vermelha. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar a minutagem na descrição, né, para que você possa acessar a leitura que você escolher, mas você também pode ficar à vontade para assistir as duas, porque pode ser que elas, de alguma forma, elas possam se complementar. Ou não. Mas então vamos iniciar. Primeira opção com a energia de Arcanjo Chamuel e um quartzo rosa. Então vamos lá para a primeira opção. Vamos lá, vamos ver aqui qual mensagem, por favor, espiritualidade de luz, espiritualidade divina. Qual a mensagem para quem se conectar com a energia de Arcanjo Chamuel, quartzo rosa, que essas pessoas precisam saber, em que momento de vida que elas estão, qual a mensagem, o direcionamento, o aconselhamento. Por favor. A Guerra das Rosas, com uma rainha de pergaminhos. As areias do tempo. Com a trincheira kármica. E a Arca da Aliança. Bom, para quem se conectou com a energia de Arcanjo Chamuel, aqui nós temos na mesa uma energia feminina muito predominante. Então eu posso estar me comunicando com uma mulher ou com um homem que tem uma energia feminina mais forte. E nesse momento você está passando por um conflito emocional muito grande. E mais especificamente, aqui eu tenho duas áreas que você pode adequar isso na sua vida. Esse conflito ele pode ser no que diz respeito à sua vida profissional, mais especificamente com relação a uma questão de uma transição de carreira que você está fazendo ou está desejoso de fazer na sua vida. Ou esse conflito emocional, ele pode ser voltado para a questão da vida afetiva e também familiar. Para quem se identificar, seja com o âmbito profissional, seja com o âmbito amoroso, esse conflito que você está passando no momento, ele afeta ou ele tende a afetar de alguma forma a sua estrutura familiar, seja no que diz respeito à sua profissão ou ao seu ambiente familiar, ou ao seu aspecto amoroso, sua vida afetiva, mas de alguma forma isso reflete na sua família e na estrutura que você considera como família, né? Então, desse conflito que você tá passando, é como se, de alguma forma, você ficasse sempre esperando que o tempo curasse esse conflito e talvez até mesmo com uma questão de uma inércia em não agir, em não fazer, em não tomar atitude, ou de alguma forma pode ser que você já tenha tomado atitude na sua vida, especialmente no que diz respeito com relação à sua vida profissional,
Eu posso estar me comunicando com uma pessoa que já tomou atitude, já está passando por uma transição, mas esse conflito ter tomado conta do seu coração de algum modo, das suas emoções, por muitas vezes ele fez você parar e não agir. Ou às vezes, se você agia, você tomava uma atitude e você voltava atrás. No que diz respeito, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil isso que eu quis dizer. Então, por exemplo, você está fazendo uma transição de carreira, mas de alguma forma esse conflito emocional é como se estivesse te trazendo um bloqueio, inclusive trazendo à tona os seus medos. Então você toma um passo, aí se de alguma forma esse passo que você toma, ele não está de acordo com as suas expectativas, ou seja, você encontra alguns desafios, é como se de alguma forma você se bloqueasse novamente. Isso é para um grupo de pessoas. E isso pode ser também com relação à sua vida afetiva, e você pode adequar isso na sua vida, de algum modo. Especialmente se essa questão ela interfere no seu âmbito familiar, né? Agora, numa outra perspectiva, com relação a essa questão de transição de carreira, eu sinto que isso é uma mensagem, é para um grupo, para quem se identificar com a energia aqui de Arcanjo Chamuel, eu sinto que essa mensagem é mais voltada para um grupo bem mais forte, para quem ressoa com uma questão de uma transição de carreira. Então aqui é como se por um grande tempo, por um longo período da sua vida, você exerceu uma profissão específica e você se consolidou de uma forma bacana, né, interessante para sua vida dentro dessa profissão, mas exercer essa profissão era uma questão muito mais voltada para sua vida prática e diária e muito mais voltada até em aspectos mentais, porque é como se o afeto, de fato, o amor por essa profissão, por mais que tenha existido a princípio, ao longo do tempo isso foi deixando de ser alimentado, porque ao longo do caminho você se identificou com uma outra área. E aqui eu posso sim estar me comunicando com uma pessoa que, de algum modo, tem esse desejo de trabalhar com o mundo no quesito da espiritualidade, sabe? Seja com relação aos oráculos, com o tarô, com as outras ferramentas. Então, é como se de alguma forma, durante a sua vida, você trabalhou com algo que envolveu talvez até mesmo muito do seu mental, talvez na área administrativa, enfim, não sei, alguma profissão que talvez exigiu muito do seu mental. E talvez nesse meio do caminho você se interessou por uma outra área. Eu dei esse exemplo porque para uma pessoa ou para um grupo de pessoas pode ser. E esse se interessar por uma outra área é como se essa outra área da vida profissional te trouxesse mais esse contentamento. Por mais que de alguma forma você precise usar muito do seu mental, é como se essa outra profissão que despertou o seu interesse fosse muito mais uma coisa que mexe com as suas emoções. E para que você pudesse fazer essa transição, você precisou muito respeitar o tempo das coisas. O tempo ele foi primordial para você, porque com relação a uma transição de carreira, obviamente a gente precisa dessa questão do tempo, né, para que você possa, principalmente para pessoas que já estão muito consolidadas dentro de uma área específica, fazer uma transição e largar uma área que talvez elas já tenham um suporte financeiro, né, um renome, enfim, para outra área que é completamente nova e que vai precisar muitas vezes começar ali do zero, entre aspas, né, é uma questão que demanda tempo. E você que ressoar com essa mensagem, você foi uma pessoa muito respeitosa com esse tempo. Porque é como se nesse meio do caminho, por mais que às vezes surgisse essa questão de um conflito emocional muito grande, você soube respeitar e administrar isso de alguma forma. E é como se agora, assim, todo esse passar
por essas profissões, ou até mesmo por essa profissão que você esteve, pode ser que você tenha pensado ao longo do caminho, nossa, eu não tô na minha missão, eu não tô no meu propósito, eu tô fazendo uma coisa que não é do meu agrado, né? Talvez você tenha enfrentado, inclusive nos ambientes profissionais que você esteve, que não diz respeito a essa transição que você tá fazendo agora para sua vida, ou que você deseja fazer. Eu posso estar me comunicando com uma pessoa que ainda não fez e que ainda está passando por essa questão de um conflito emocional, no aspecto de pensar, faço ou não faço, ajo ou não ajo. Então, nesses locais que você passou, que você esteve, na sua vida profissional, você enfrentou, inclusive, muitos conflitos. Muitos conflitos, inclusive conflitos no que diz respeito a valores, a moral, né? A comportamentos e o que eles... Acredito que a mensagem importante que eles desejam que você saiba é que pode ser que nesse período que você teve, ou que você ainda está, é como se você pensasse que não tem propósito, sabe? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você é uma pessoa que sempre trabalhou ali na área administrativa e ao longo da sua vida você precisou passar por vários ambientes de trabalho profissional, mas sempre na área muito administrativa, algo assim que exigia muito do seu mental mesmo. E aí, só que o seu desejo sempre foi, talvez, trabalhar com o mundo artístico, um exemplo. E é como se você soubesse dentro de si que trabalhar com o mundo artístico seria o seu sonho, seria o seu propósito, e nessa espécie de trabalho você inclusive poderia cumprir ali a sua missão, o seu propósito, né? É algo mais até mesmo que iria contribuir com o seu processo de evolução. E é como se passando por esses ambientes, às vezes você, por enfrentar muitos conflitos, especialmente também por fazer algo que não era tanto assim do seu coração, e é como se você tivesse desiludido por muito tempo com relação a essas áreas que você trilhou ou que você ainda está trilhando, é como se você sempre pensasse, nossa, um anseio muito grande, sabe, por estar no seu propósito. Mas a mensagem que eles querem que você saiba é que, inclusive, isso que você viveu ou que você ainda vive, isso tudo foi um grande preparo para que você pudesse de fato estar no seu propósito. E obviamente isso tudo tem a ver com um aspecto kármico, porque diz respeito a todos os aprendizados que você teve ou que você ainda tem, para que então você possa estar nesta profissão e exercendo isso que você deseja, que é esse aspecto da transição que você está passando ou que você está desejoso de passar. Então, é como se o primordial da mensagem, a essência, a princípio, é esse aspecto de que todos esses locais que você trilhou, todas as pessoas que você cruzou, todos os aprendizados que você teve, eles foram importantes e eles também foram parte do seu propósito para que você de fato pudesse estar fazendo o que você deseja fazer. Então, tudo isso carrega muitas vezes mistérios que são mistérios espirituais que talvez não tenham chegado a nível da sua consciência. Mas a essência dessa mensagem é essa. É como se muitas vezes o ser humano ele sempre fica esperando, né? Por exemplo, vamos pensar numa viagem. Uma viagem, ela tem um destino certo. A viagem tem um destino. Então, por exemplo, você vai viajar para o Nordeste, lá para Recife. Aí você tá extremamente ansioso para a viagem, você não vê a hora de chegar no local. Só que muitas vezes todo o processo anterior à viagem já vai te trazer muitas vivências e muitos aprendizados, né? Por exemplo, desde ali você poder começar a preparar sua mala, você começar a se preparar para a viagem, até o momento que você de fato estiver em viagem, né? Podendo olhar todas aquelas vistas, aquelas paisagens que você vai cruzando ao longo do seu caminho, enfim, tudo isso diz respeito ao fato de que esse caminho ele vai te levar num ponto específico. E você precisa passar por esse caminho para você chegar no destino da sua viagem. E todo esse caminho, ele faz parte disso. Ou seja, é como se esse caminho fosse tudo isso que você viveu até agora, ou que você ainda está vivendo e tem esse desejo, né, de fazer essa transição.
Então, todo esse caminho, ele fez parte até para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, porque, inclusive, é como se todas essas pessoas que você se deparou, todos esses conflitos que você teve ao longo da sua vida, isso foi grandes aprendizados para que você pudesse estar onde você vai estar agora, nesse seu novo trabalho. De alguma forma, se isso fizer sentido para você. Agora, para você que ainda não realizou essa transição, né? E deseja fazer, é como se uma questão primordial aqui fosse também essa questão do respeito do tempo, que para toda transição nós precisamos respeitar o tempo das coisas, e também essa questão de que tudo que você viveu, ou aliás, está vivendo, né, para que você possa atingir o seu objetivo, faz parte dos seus aprendizados de vida. Agora, para quem tá em dúvida, aqui uma mensagem assim, que é o seguinte: para quem tá em dúvida sobre alguma transição na vida, e aí eu dei esse exemplo da vida profissional. Aqui no fundo do deck nós temos a carta da reflexão. Para quem tá em dúvida, essa mensagem para quem está em dúvida sobre alguma transição de vida que você deseja ou está desejoso de fazer. É como se agora, na próxima lua cheia, é como se você... Aqui eu posso estar me colocando como uma pessoa que gosta muito de meditar e de olhar para a lua. E é como se você está se comunicando com a sua espiritualidade, agora na lua cheia você fosse ter uma resposta com relação a isso que você deseja na sua vida. Sobre essa mudança mais especificamente. É como se a sua espiritualidade fosse se conectar com você através da sua intuição, agora nessa lua cheia. Sobre essa resposta que você... Sobre essa mensagem, no sentido assim que você tá pedindo para eles. Então, por exemplo, você tá desejando de fazer uma transição na sua vida. Então, você, ali toda vez à noite que você vai dormir, talvez você se conecta com a sua espiritualidade. E mais especificamente, é como se agora, na lua cheia, alguma pessoa que estiver conectado com essa leitura vai ter uma mensagem. Projeções. Não materialidade. O que acontece aqui é com relação a todos esses conflitos que você vivenciou, especialmente aqui em local de trabalho, ou pode ser também com relação à vida afetiva, né? Isso tudo foi muito baseado em projeções, e é como se você, ao longo da sua vida, você se deparou com pessoas que, mais especificamente no seu ambiente profissional, que trouxeram para o seu caminho muito essa questão de comparação. Eram pessoas que tinham essa tendência de se comparar muito. De alguma forma, tem uma questão de projeção muito envolvida por parte de todos esses conflitos que você viveu. Exatamente por isso que é kármico. Então, por exemplo, se você... Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para você. Se você carrega aí uma ferida de rejeição e você se identificar com essa mensagem, é como se você, durante todo esse caminho, você fosse atraindo para sua vida as pessoas que carregam a mesma ferida, mas num aspecto em que essas pessoas que você ia atraindo para a vida, elas não trabalhavam esses aspectos em si. E aqui pode ser uma pessoa que já está trabalhando isso em si, ou pelo menos está num caminho de olhar para isso, né? Mas você atraía pessoas assim para sua vida. Isso gerava muito conflito interno e até mesmo externo também. A luta, a mudança, ruptura, aventura. É, de fato, e durante esse processo que você viveu, ou que você ainda está vivendo, com relação à sua vida profissional,
é como se você tivesse trazido, por mais que você enfrentava muitos conflitos, e às vezes você lidava com uma luta tanto externa, das pessoas que cruzavam o seu caminho, que cruzaram o seu caminho ou que ainda cruzam, justamente por ter esse embate com relação a projeções mesmo, então, ou seja, relações muito desafiadoras que você foi lidando na vida, né? Então, por vezes, você enfrentando tudo isso, o que te ajudava a superar essas questões, ou o que te ajuda, é a sua fé. É a sua fé, e especialmente a sua fé de que isso é aprendizado, e a sua fé de que o seu momento de estar onde você deseja estar, ele chegaria. E na verdade ele já pode ter chegado para você, né? Que se identifica com essa mensagem. Mas para isso você precisou romper muitos padrões, muitos padrões. Ou seja, se você lidava com pessoas que eram tidas na sua vida como relações e dinâmicas muito desafiadoras, você passou assim, aqui é uma pessoa que passou por poucas e boas, sabe? E precisou, assim, desmoronar o ego para aprender com isso. E aqui, para quem ressoar, eu sinto que a pessoa aprendeu. Aqui aprendeu. Aprendeu porque, inclusive, esse aprendizado que você teve com essas relações, eles fazem parte do momento que você está para entrar agora nessa vida, nesse momento. Porque agora você vai, de fato, aí se aventurar em um outro momento de vida no que diz respeito a essa área, né? Mais especificamente a vida profissional. Agora, se você ainda tá nesse momento dessas questões que eu mencionei, se você ainda tá bem inicial, bem iniciante, os aprendizados que precisam ter são justamente esses que foram mencionados, né? De que todos esses desafios, eles fazem parte para que você possa estar onde você está. Aqui eu tô me comunicando com uma mulher, essa mensagem é bem específica, tá? Com uma mulher que tem propósito com grupo de mulheres. Uma mulher que tem propósito de trabalhar com grupo de mulheres. E mais especificamente, grupo de mulheres que de alguma forma já passaram por algum abuso e alguma violência psicológica na vida. Pode ser que você não... Pode ser um grupo que talvez... Pode ser que você já esteja iniciando isso, né? Mas pode ser que você ainda... Para quem se identificar, pode ser que ainda não iniciou. Mas é uma pessoa que talvez pode escutar essa mensagem, que tem esse propósito de trabalhar com mulheres. A esperança, você nutria uma esperança de que talvez as pessoas que você se deparou ao longo da vida, talvez elas mudariam, de que talvez as relações elas seriam diferentes. E assim, como eu mencionei, isso pode ser para a vida afetiva, né? E essa transição que eu mencionei, que você tá em dúvida, pode ser talvez sobre esse questionamento que talvez você esteja fazendo sobre a sua vida afetiva. Isso pode ser. Mas seja o que for, qual área for, essas relações, ou essa relação, enfim, essas questões desafiadoras, você nutria uma esperança de que talvez isso poderia mudar. Mas era algo muito, até mesmo ilusório, porque isso não dizia respeito a você, mas as pessoas que você lidava, sobre as crenças e os valores dessas pessoas. Mas de alguma forma isso entrava em um embate muito grande com os seus próprios. A beleza. A missiva. A nostalgia. Aquário. Bom, então,
Então, para quem se identifica com essa mensagem que eu falei sobre trabalhar com um grupo de mulheres, eu sinto que assim, pode ser que talvez para quem for essa mensagem, essa pessoa talvez não tenha cogitado isso ainda na vida. Então, isso é uma questão que talvez não esteja de fato acontecendo, né? Mas por algum motivo, para quem ressoar, é como se tivesse uma pessoa que estivesse trabalhando com uma área específica, mas tem um propósito com mulheres. Aqui tem uma outra questão com relação a estes desafios que você ia enfrentando na sua vida, ou continua enfrentando, dessas relações desafiadoras que foram mencionadas aqui. É como se tudo isso fosse muito uma questão, como eu mencionei, sobre essa questão de projeções, obviamente, mas e obviamente tem uma questão de um mistério espiritual por trás disso tudo, ou seja, uma questão totalmente kármica, mas para além disso, no que diz respeito às questões as questões do ser humano mesmo, né, suas questões psicológicas e tudo mais, aqui pode ser que eu esteja me comunicando com uma pessoa que tem uma ferida de rejeição bem profunda. Não que você não esteja trabalhando ou já não tem parte disso curado dentro de si, mas ao longo da sua vida você atraiu para sua vida, né? Nesse aspecto aqui que eu tô falando, se você é uma mulher, você atraiu outras mulheres que entravam em um embate muito grande com você, criando e gerando até uma disputa, uma certa rivalidade que às vezes você não compreendia muito bem o porquê disso. Mas é porque, de alguma forma, inclusive pode ser que você tenha começado o seu processo de cura por alguma dessas questões que você enfrentou, né, ao longo do seu caminho. Mas é como se você sempre atraísse isso para si. E isso tudo diz respeito a uma questão kármica para que então você possa agora estar nesse seu processo, nessa sua transição de carreira. E aí eu não sei mais especificamente, se você tiver desejoso de comentar aqui embaixo o que que você vai, o que área que você tá transicionando, né? Eu dei essa mensagem com relação ao trabalho com mulheres, porque para alguém pode servir isso. E pode ser que, inclusive, o que você vai trabalhar com mulheres vai ser esse empoderamento feminino, sabe? No aspecto, assim, dessa questão de rivalidade mesmo, sabe? Como se você fosse trabalhar com essas mulheres, como que essas mulheres enxergam outras mulheres. E tudo isso muito com base na cura dessa ferida da rejeição. Essa mensagem é bem específica, tá? Não vai fazer sentido com todo mundo. Agora, e voltando, né, nesse aspecto, então, só para finalizar essa primeira parte, aliás, que foi mencionado aqui, você passando por todos esses ambientes, por todas essas questões que você passou até então, que geraram todos esses conflitos, seja externo, tanto interno, é como se por um momento da sua vida você precisou jogar suas emoções fora, sabe? E se tornar uma pessoa mais racional. Porque é como se talvez dentro disso tudo que você foi vivendo ao longo da sua vida, talvez pode ser que você já tenha se sentido muito traído ou traída, né? Dentro desses ambientes que você esteve, profissional. E assim, tudo que você de fato queria era se descansar disso. E na sua mente é como se você estando aí nesse propósito que você deseja, você fosse se descansar e se desvencilhar disso, sabe? Mas por mais que tenha sido muito difícil ou ainda esteja sendo, isso tudo tem propósito do seu próprio crescimento. Para essa nova profissão que você vai adentrar, ou esse novo caminho que você está transicionando ou está desejoso de transicionar, né?
É como se essas rivalidades que você encontrou ao longo da sua vida profissional, elas fossem muito ocasionadas também pela forma que você se porta dentro do seu ambiente profissional e até mesmo por um aspecto da sua aparência física. Mas isso tudo é muito baseado em projeção e na ferida da rejeição, bem profunda. Você atraiu ao longo da sua vida pessoas que carregam profundamente a ferida da rejeição e com uma espécie de uma comparação constante. Principalmente essa comparação acontecia muito com você, com quem, se você ressoa com isso, né? Agora, se você passa por isso, se você faz sentido isso tudo que eu tô mencionando aqui, é como se fosse esse convite para que você venha trabalhar tudo isso na sua vida, né? Para que você possa passar, porque é como se para um grupo, eu sinto que é um grupo que ainda não está realizando transição, ainda enfrenta essas dificuldades e tudo isso que foi mencionado. Para um outro grupo, a pessoa ela já está transicionando e já vai começar a iniciar esse novo projeto de vida. Mas aqui, independente se você for mulher ou homem, o que pegou muito forte foi essa questão dessa ferida, né? Agora, para alguém aqui também tem uma questão de alguém que tá aguardando uma mensagem, uma comunicação de alguma prova que prestou de concurso. E esse resultado que você está guardando, ele vai ser favorável para sua vida. Só que aqui tem uma mensagem que é o seguinte: se você passou por tudo isso ou ainda passa por essas questões que foram mencionadas aqui, se essas questões, elas primeiramente, elas não começarem a ser curadas dentro de você, principalmente para quem aqui vai começar vai ter essa questão de um concurso, vai entrar dentro de um ambiente profissional que vai ser concursado. Se essas questões elas não forem curadas, isso tende a se repetir na sua vida. Tudo isso que você viveu nesse ambiente profissional passado. Agora, se você passa por isso, né? E pode ser que você talvez trabalhe com mulheres. Pode ser que eu esteja me comunicando com alguém que trabalha com mulheres. E principalmente com a saúde mental de mulheres. Mas é como se fosse uma pessoa que trabalha nessa área, mas essa própria pessoa, ela não está olhando para suas questões mais profundas no que diz respeito às suas feridas. Então aqui é um convite para que você venha olhar para isso. Principalmente uma ferida de rejeição. Principalmente. Agora, e assim, de alguma forma é como se, inclusive, as pessoas que você ajuda, por isso que é parte de um propósito, né? Porque as pessoas que você ajuda são pessoas que, inclusive, passam por questões muito similares. Então, obviamente, por isso que precisa do seu próprio processo de cura, né? Porque, de alguma forma, as questões, elas atravessam o ser humano de algum modo. Mas, quanto mais você curar isso em si, mais você vai estar apto e preparado para ajudar o outro. Preparada, né? Eu sinto que essa mensagem é mais para um grupo de mulheres. Eu sinto de alguma forma. Ou para um homem que tem uma energia feminina mais forte. Para homens que têm essa energia feminina mais forte. Agora aqui tem uma outra mensagem, e essa também é bem específica, para uma mulher que trabalha muito com o seu campo mental, mas que tem um desejo de trabalhar com o mundo artístico e mais especificamente da moda, da beleza, não sei assim, se desfile, sabe? Propaganda. Vamos ver aqui. Horus, os seus pensamentos são magnéticos e poderosos. Mudanças milagrosas estão acontecendo.
Aí veio Dual Cool, olha só, Dharma Unfolding. Lembre-se que você está no caminho, um passo de cada vez para a felicidade. De fato, é uma pessoa que talvez esteja num preparo ou numa transição para, de fato, ou já está começando, né? Entrar nesse aspecto de um Dharma, que seria talvez esse propósito que você considera. Mas é muito importante lembrar que tudo que você viveu até então foi parte do propósito. Ou seja, está conectado. E aqui a Diana, intenção focada, pense no que você deseja, defina os seus propósitos de alguma forma e espere as melhores possibilidades. Espere que as melhores possibilidades possam surgir. Aqui, para quem está ainda no período de reflexão com relação a uma transição, seja ela qual for, eu trouxe muito pro aspecto profissional, mas você pode adequar isso na sua vida, né? Isso envolve uma mudança de alguma forma na sua vida. Bem significativa, que demanda tempo, que demanda sabedoria, que demanda enfrentar os desafios e aprender com os desafios. E para quem ressoa, aqui nós temos uma lua, né? Mais uma vez, falando sobre a lua. De alguma forma, pode ser que você tenha uma resposta aí na lua, durante esse período. E aqui veio Shiva, e Shiva também tem uma lua aqui, né? Então, se conecte com a lua. Se você precisa de alguma resposta, você pode se conectar, né? E aqui com a energia de Arcanjo Chamuel também, que a lua fala das emoções. Pedir para que eles possam te ajudar nesse processo. E é isso, eu desejo que eu tenha te ajudado. Se fizer sentido, se você sentir vontade de falar, né, aqui nos comentários sobre que carreira que é essa, que momento de vida que é esse que você tá vivendo, pode ficar à vontade. Vai ser bem legal eu poder saber se isso fizer sentido para você. Nós nos vemos, um abraço. Olá, seja bem-vindo aqui à segunda opção. Nós temos a energia de Arcanjo Uriel com a jaspe vermelha. Então vamos iniciar, vamos ver aqui qual a mensagem para quem se conecta com a segunda opção, energia de Arcanjo Uriel, jaspe vermelha. Qual a mensagem, por favor? Com a energia do sexto raio da fraternidade. Arcanjo Uriel, jaspe vermelha, por favor. Diversidade. Opa! Arcanjo Rafael. Já começamos com muito verde, necessidade de cura no chakra cardíaco, nas emoções. Encontro destinado, mas antes veio o Buda se prepara. Mais uma. Muitos arcanos maiores, né? De 4 cartas... não, só mais uma, por favor. De 4 cartas, nós temos 3 arcanos maiores. Mais um arcano maior, Adson. Ele deu de cair invertido, mas vamos lá então. Aqui nós temos a Guerra das Rosas. E no fundo também a trincheira kármica. Esse baralho ele foi muito bem embaralhado antes de iniciar. E essas duas cartas elas acabaram de cair para a primeira opção. Se de alguma forma você sentir vontade, eu te aconselho a assistir a primeira opção. Porque foi bem embaralhado e elas caíram juntas novamente aqui, né, no fundo do deck. Mas então vamos lá. Aqui, para quem ressoa com a mensagem, com a energia de Arcanjo Uriel, jaspe vermelha, é como se no seu campo espiritual, Arcanjo Rafael estivesse trabalhando, mais especificamente na cura do teu chakra cardíaco, como uma forma de uma preparação. E essa preparação, ela ainda está muito no campo astral e espiritual. Pode ser que, de fato, não tenha se materializado de uma forma mais concreta mesmo, essa preparação, essa transformação na sua vida aqui, na vida terrena, né, na vida material. É como se ainda estivesse num campo astral essa cura necessária para o teu chakra cardíaco. Porque é como se você tivesse passado por um período
ou passando ainda por um período. Aqui essa carta da diversidade, ela traz um contexto bem diferente disso que vai ser passado agora, mas é como se estivesse vindo, na minha intuição, um aspecto de uma diversidade, mas não num aspecto positivo da diversidade que a gente fala, da diversidade que a gente passa na vida, né? Essa diversidade eu tô levando muito para um aspecto de uma diversidade de conflito interno. Eu sinto que é uma questão muito interna. E assim, isso se assemelha muito com relação a essa carta, ela caiu como a primeira carta da primeira opção. Mas aqui a mensagem vai ser diferente, de alguma forma, né? Então é como se você passou ou está passando por conflitos, muitos conflitos internos, e isso está afetou, né? Continua afetando muito as suas emoções. E pode ser que, inclusive, esteja começando a afetar a sua saúde, num aspecto de saúde mesmo, com uma perda de vitalidade, um bloqueio nas suas emoções, de alguma forma. Por isso, Arcanjo Rafael está trabalhando o seu campo espiritual para trazer essa cura, isso em aspectos espirituais e energéticos, né? Agora, se você sente isso se materializando aqui na sua vida, né, na vida prática e terrena, é como se eles estivessem, inclusive, te trazendo que é importante que você busque, né, um profissional para que você possa verificar todos esses aspectos da sua saúde, especialmente se isso está interferindo bastante nas suas emoções, na sua vitalidade. Na verdade, o contrário, né, uma perda de vitalidade. E é como se todo esse processo, para que você possa curar isso em si, né, de alguma forma, já começando primeiramente uma cura no astral e no espiritual, trazida por Arcanjo Rafael, tudo isso fosse um preparo. Por quê? Porque no seu caminho tem um encontro destinado para acontecer, de alguma forma. E ainda não sei se isso é mais aspecto profissional, afetivo, enfim. Mas tem um encontro destinado para acontecer. E para um grupo de pessoas, é como se talvez você intui que esse encontro destinado está para acontecer na sua vida, mas a sua intuição, ela tá bloqueada, porque aqui parece que eu tô me comunicando com uma pessoa que tá com todos os chakras bloqueados e extremamente desequilibrados em termos da medicina energética, tá? Aqui eu não tô falando nada em termos de físico e nem de psicológico, porque isso é importante que você busque o profissional para te ajudar. Mas em termos da medicina energética, uma pessoa que tá com todos os chakras bloqueados, desequilibrados, e com relação à sua intuição, é como se, por vezes, parece que você sente isso, porque aqui é uma pessoa que ela tem uma tendência a ser muito intuitiva, mas agora tá com essa intuição bloqueada de alguma forma. Então, de algum modo, pode ser que você sinta isso na sua vida. Ou eu não sei se você já recebeu uma mensagem de alguém que já te falou que você tem um encontro destinado ao longo da sua vida. Não sei, né? Não sei se você já se consultou com alguém e alguém te falou isso. Enfim. Então, de alguma forma, pode ser que você sinta. Mas o que não deixa que você acredite nisso é exatamente essa questão desse bloqueio que existe. Essa é uma mensagem bem específica, isso que eu falei, né? Esse bloqueio que tá acontecendo no teu chakra frontal e coronário, de alguma forma. Porque é como se a espiritualidade estivesse tentando se conectar com você. Pra quem tá vendo esse vídeo, a espiritualidade tá tentando se conectar com você. Eles estão tentando te mandar mensagem, te mandar intuição, mas tem um bloqueio. Aqui, olha, aqui seria bem interessante, além de você procurar, né, para quem ressoa com essa mensagem, além de você procurar tudo que precisa ser verificado com relação à medicina e à saúde mental e emocional, além disso, seria bem aconselhável aqui você trabalhar aí, né, algum aspecto para equilibrar os teus chakras, né, seja com reiki, com uma limpeza aí na mesa radiônica, meditar mais, orar,
não sei qual a sua religião, se você tem uma religião, né? Fazer alguma prece, se conectar com o seu anjo da guarda e, inclusive, estar mais em meio à natureza. E se for do seu desejo, você pode, inclusive, fazer um banho de limpeza, né? Pode ser um banho de alecrim, ou se você tem o desejo de fazer o banho da cabeça, aos pés pode ser um banho de boldo. Porque, inclusive, esse banho de boldo pode te ajudar a trazer uma purificação no aspecto até mesmo com relação aos chakras superiores. Porque aqui é como se essa carta de diversidade, ela traz todo um aspecto que eu sinto aqui de uma pessoa que vivenciou ou tá vivenciando muitos desafios de muitos conflitos emocionais e, obviamente, momentos extremamente kármicos na vida. E isso pode ser com relação à sua vida afetiva. Para quem ressoa. Pode ser profissional também, mas pode ser afetivo. Uma pessoa que fica lutando internamente, ela com ela própria, sabe? Então aqui eu sinto um conflito muito grande que você tá passando, mas num aspecto assim de conflito, esse conflito interno muito grande, e obviamente esse conflito ele tá sendo ocasionado também por questões externas, né? Mas aqui é uma questão muito também que eu sinto, para além dessas questões energéticas e tudo mais, uma necessidade muito grande de você buscar o apoio de um profissional da área da saúde mental para te ajudar no aspecto das suas emoções e dessas questões que você está enfrentando. Vamos ver mais sobre essa questão de um encontro destinado. Aqui nós temos o silêncio. Um 3 de ouros. Olha, aqui, nova visão. Eu falei isso pro primeiro grupo com relação a uma mensagem sobre a conexão com a lua. E aqui nessa carta me traz muito isso também, sabe? Olha, você tá vendo? Mais uma lua aqui. E lá a mensagem que veio, eu te convido a assistir, né? Se você já veio direto para a segunda opção, de uma pessoa que pode ter alguma resposta ou sentir uma sensação de paz maior, ou inclusive se você tá com essa dificuldade de se conectar com a sua espiritualidade, né? É como se eles estivessem trazendo para você uma paz ou alguma mensagem, algum esclarecimento, alguma questão no período de lua. E pode ser mais especificamente da lua cheia. Especialmente aí se você gosta de meditar aí olhando para a lua, né? Confiança. O experienciar. A consciência. Então, aqui é uma pessoa que, passando por todos esses conflitos, obviamente, tá encontrando muita dificuldade, porque é como se essa pessoa estivesse em um estado de dependurado. Olha, aqui eu posso estar me comunicando com uma pessoa que está passando aí por um processo de despertar espiritual. Tem uma grande possibilidade. E assim, o despertar, o começo de um despertar, o começo desse processo, ele é muito desafiador. Muito, muito desafiador. Eu tô falando pela minha experiência, ok? Eu não tô falando pela experiência de nenhuma outra pessoa. Então, eu não sei se você, talvez, no seu convívio, você tem pessoas para compartilhar sobre as suas questões, né? E mais especificamente sobre essas questões espirituais, se você tá passando por um despertar espiritual, né? Porque
pode ser que seja benéfico para você poder compartilhar, se você confia em alguém, né, que talvez já tenha passado por um despertar. Eu sei o quão desafiador é você passar por um despertar espiritual que traz conflitos absurdos para sua vida, que traz, assim, é como se fosse uma bagunça na vida, sabe? Fosse uma bagunça, mas é aquela bagunça que vem para trazer transformação. E enfim, e o que eu quero dizer com isso? Passar por um despertar é muito desafiador, não é fácil. Não é fácil, porque você vai ter que sair dessa posição de dependurado para enxergar o que está sendo mostrado para você com uma outra perspectiva. O despertar, ele fala justamente disso, de você despertar, né? Então, se você se encontrou numa posição de sacrifício até então para questões da vida e você estava, de alguma forma, não estava desperto para o que tinha acontecido ao seu redor e no seu interno também, o despertar, ele vem virar isso. Ele vem meio que dar um chacoalhão e falar para você de alguma forma assim, olha, agora é um momento que nós estamos te convocando a olhar para sua vida e para o que acontece ao seu redor de uma forma diferente. E como que você está direcionando a sua vida. E é como se para isso fosse necessário você confiar nesse processo. Para quem ressoa com essa questão de um despertar, uma pessoa que está passando por um despertar, pode ser que esse encontro, especificamente, essa mensagem é mais específica, né? Pode ser que esse encontro destinado que está para surgir no seu caminho seja, inclusive, uma pessoa que vai te ajudar nesse seu processo. E, obviamente, com relação a isso, você vai experienciar coisas muito diferentes, experiências e crenças, enfim, vivências sobre a vida muito diferentes de tudo que você já viveu até agora. Justamente para trazer um crescimento para sua vida. Porque aqui nós temos 2 3. 2 3. O 3, ele fala de crescimento, né? Fala desse crescimento. 3 com 3 dá 6. 6 dá o arcano dos enamorados, para te tirar de uma situação de dúvida. De dúvida na vida. De dúvida que te fazia estagnar e bloquear os seus caminhos de algum modo, sabe? E te trazer mais consciência, né? Pode ser que essa pessoa que é tida na sua vida como um encontro destinado, que inclusive vai te ajudar nesse processo, né? Pode vir a te ajudar, talvez com compreensões, né? Porque pode ser que essa pessoa te ajude, por exemplo, com compreensões diferentes no que diz respeito à espiritualidade ou ao momento que você está vivendo na sua vida, seja ele qual for, não somente com relação à espiritualidade, mas tudo isso que está contribuindo para o seu despertar. Ou seja, toda a situação que até então te aprisionou, de alguma forma, você vai precisar olhar para isso por um ângulo diferente. E, obviamente, isso traz um desconforto muito grande. E aí, então, é como se essa pessoa te ajudasse a passar por isso de uma forma, não que vai ser mais leve e mais fácil, mas talvez um pouco mais ameno e com uma compreensão, e com uma base de uma compreensão maior do que você está vivendo. Porque pode ser que o início você não entenda nada. É como se você ficasse tipo, o que tá acontecendo comigo, sabe? Eu tô rindo, mas assim, a minha risada, às vezes a minha risada pode soar, mas é só um jeito que eu tenho de expressar mesmo. Mas assim, porque às vezes até uma risada de nervoso, porque o despertar ele dá nervoso, só depois de um tempo que você compreende de fato o que tá acontecendo, o que tá acontecendo na sua vida, o porquê disso, né? Compreender o porquê desse despertar. Quando você de fato, na verdade, compreende, isso é um despertar. Isso é um despertar, porque algumas pessoas elas vão passar por um despertar, tipo, por exemplo, eu passei boa parte aí do meu despertar, eu passei por ele, eu nem sabia que eu tava acontecendo na minha vida, eu sabia que tava acontecendo, por exemplo, uma mudança, mas eu não sabia que aquilo era um despertar. Aí depois, obviamente,
né? Eu fui compreendendo melhor o que estava acontecendo, o que seria aquilo que estava acontecendo, que estava chacoalhando a minha vida para que ela mudasse de algum modo. Então, assim, se você se identifica, né? Muito provavelmente, se a sua vida, se agora você está começando a enxergar coisas que você não enxergava sobre si e sobre os outros à sua volta, se você está, de alguma forma, rompendo com situações e questões na sua vida, ou começando a romper, né, que te aprisionaram até então, seja crenças limitantes, a mentalidade sua sobre muitas coisas, seja relacionamentos, as suas perspectivas de vida, enfim, se você está começando a romper com coisas que te traziam sofrimento e que agora você está, inclusive, o despertar, especialmente para as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, ele pode te trazer esse contato, né? Essa intuição um pouco mais aguçada. Mas eu sinto que quem tá vivendo isso aqui ainda não tá passando por isso, talvez ainda, porque é como se a intuição tivesse muito num bloqueio. E aí, se você, por exemplo, tem uma mediunidade ostensiva e isso não é trabalhado, inclusive isso afeta muito as questões emocionais e mentais. Por isso que é tão importante buscar a ajuda de um profissional, né, obviamente, mas que você possa compreender esse processo que você está passando também por outras perspectivas, né, com relação a compreender o que é passar por um despertar espiritual. Mas eu sinto que quem se conectar aqui, uma parte pode ser que tenha esse encontro destinado para acontecer, que vai te ajudar com relação a isso. Agora, uma outra parte é porque você está passando por isso para que então você possa encontrar com essa pessoa que está nos seus caminhos. E aqui eles não me falaram ainda se isso é âmbito afetivo ou profissional, mas independente, é uma situação que vai te trazer um crescimento muito grande. Mas que para que isso aconteça, você precisa antes desse preparo e desse despertar, né? A missiva. Essa mensagem específica, quem ressoar, vai receber uma mensagem da espiritualidade durante o período de lua cheia. Do mês, pode ser para alguns agora do mês de fevereiro, para outros no mês de março. A alegria com a reflexão. E você recebendo essa mensagem é como se te trouxesse uma paz maior. Mas ainda assim, é necessário que você reflita sobre tudo isso que você está passando. O fruto maduro. A solidão. Inclusive, esse processo de despertar, ele é um processo bem solitário. Bem solitário, que vai pedir aí uma reclusão maior, num aspecto da solitude, né? Às vezes pode ser da solidão também, para alguns, mas mais de um processo de solitude, sabe? De você trazer esse aprendizado, se até então você não soube o que é estar na sua companhia e como é como se agora esse processo que você está vivenciando ou estivesse para vivenciar na sua vida trouxesse isso. E, de fato, essa pessoa que é tida na sua vida como um encontro destinado, e o que é o encontro destinado? É o encontro que precisa acontecer porque ele é marcado pela espiritualidade. Por isso que é tido como um encontro destinado, porque é como se em âmbitos, no astral, no espiritual, isso já estivesse programado para acontecer aqui na vida terrena. É como se essa pessoa, que é tida na sua vida como esse encontro destinado, ela fosse te ajudar, essa pessoa fosse te ajudar muito, até mesmo a como olhar para sua espiritualidade. Aqui pode ser uma pessoa que, inclusive, é médium e nem sabe disso. Nem sabe porque nunca olhou por essa perspectiva. Seja pelo que for, seja pelas suas crenças,
enfim. Mas é como se, inclusive, esse despertar fosse trazer à tona a sua mediunidade. E se você é médium, é importante cuidar disso. É muito importante cuidar disso. Quem é médium precisa cuidar muito da sua saúde mental e emocional e muito do seu espiritual e energético, obviamente. Isso tem vários motivos, mas eu não acho que seja conivente falar isso aqui na leitura, sobre esse aspecto mais especificamente. Mas é bastante importante. Não só para quem é médium, né? Todos precisam desse cuidado, mas assim, se você se identifica aí com uma mediunidade ostensiva, seja ela qual for, nós temos várias mediunidades. Seja uma intuição muito aguçada, uma sensibilidade energética, psíquica muito grande, seja clarividência, clareaudiência, enfim, todos os tipos de mediunidade que existem. Mas geralmente, para algumas pessoas pode ser que o despertar da mediunidade ele começa sempre com, não sempre, né? Isso não é uma regra, mas pode ser que para algumas pode pegar muito a princípio como o despertar da sua intuição. Mas eu sinto que para algumas pessoas isso ainda tá acontecendo, porque a carta de Adson caiu bloqueada para mim e eu levo muito nesse aspecto dessa comunicação que a espiritualidade está tentando passar para você, mas ainda tá num aspecto, sabe quando você começa a questionar o que é minha intuição e o que é uma questão de uma paranoia, por exemplo, sabe? E que isso, inclusive, é comum que aconteça, né? Então, assim, é bem delicado falar disso tudo, por isso que eu peço sabedoria e discernimento para quem vai escutar essa mensagem. Mas você, resumindo, né? É importante saber que se você identifica com essa mensagem, de fato, você está passando por um processo aí de despertar. E esse processo, ele veio de muitos conflitos que você vivenciou ao longo da vida. De uma diversidade de conflitos, especialmente questões emocionais que não foram elaboradas dentro de você, que não foram sentidas e trabalhadas. Porque isso tudo trouxe para você um aprisionamento muito grande, inclusive um bloqueio muito grande na sua vida. E é como se isso tudo tivesse acontecendo para uma reviravolta na sua vida, num aspecto positivo, para te trazer mais crescimento, para te trazer cura, para te trazer expansão, amadurecimento, novas experiências de vida. Mas que é importante que você possa confiar nesse processo, né, para quem se identificar com isso. Confiar no aspecto de talvez se entregar a este processo, no aspecto de acreditar que é uma transição e que, obviamente, passando por isso, muito provavelmente a sua vida ela não vai ser a mesma como era antes, porque é para te ajudar a trazer perspectivas de vida diferentes, mas que esse processo, ele é um processo. E pode ser que lá na frente você possa enfrentar outro despertar, né? Porque é bem comum também. Mas, e assim, se você não tem ninguém para compartilhar sobre isso, e se você sentir a vontade e o desejo, né, de compartilhar com alguém que você sabe, que você confia, que você pode contar, que é uma pessoa sensata, né, inclusive para saber escutar sobre isso. Porque não são todas as pessoas, principalmente se você vai conversar sobre isso com uma pessoa que não tá desperta. Sabe-se lá o que você pode escutar, né? Então é muito importante que você confie, principalmente numa pessoa que talvez já tenha passado por algo similar. Para resumindo a mensagem, é como se no seu campo estivesse a energia de Arcanjo Rafael para te ajudar por todas essas questões que você está vivendo. Especialmente numa cura dos teus chakras, especialmente aí o chakra cardíaco, o frontal
e o plexo solar. Vamos finalizar aqui com Guardiões da Luz. Aqui nós temos, caridade, oração e contemplação, conecte-se com os céus, peça e você receberá, especialmente para quem se conectar com essa questão da lua cheia. E Kalimá, facing fear, que é enfrentando os medos, né? Olha que incrível! Maiores mudanças espirituais estão se desenrolando, essa é sua chance de... Eu sempre esqueço que essa palavra soar, isso saiu, acho que para uma outra mensagem que eu gravei, mas enfim, eu não vou lembrar agora, mas eu esqueço. Mas essa é sua chance de talvez se expandir, se desenvolver. Eu não lembro a tradução. Mas o que significa isso? Que mudanças espirituais estão acontecendo na sua vida. Ou seja, essa carta fala muito de um processo de despertar, né? Por quê? Porque enfrentando o medo? Porque o despertar, ele traz um medo. Ele pode trazer um medo. E no fundo, nós temos aqui a Lady Vênus, downloads e compreensões. A verdade está sendo revelada, o despertar. Insights profundos estão vindo dos céus e do campo astral. Exatamente. Essa mensagem, ela fala de um despertar espiritual para quem servir. Eu desejo que de alguma forma eu possa ter te ajudado, né, com essa mensagem que eles quiseram passar, que você possa compreender e confiar que é um processo e que pode ser e que aí ao longo do seu caminho você vai encontrar uma pessoa, seja na primeira perspectiva de que vai te ajudar a passar por isso, ou você está sendo preparado passando por isso para que então uma pessoa bacana e que está no seu caminho te encontre ao longo da sua vida. E que você possa buscar ajuda se você sentir, né, que deve buscar, e você pode buscar, inclusive, não somente da medicina, né, seja de um psicólogo, seja de um médico, se você sentir a baixa vitalidade, mas também com relação à medicina energética para desbloquear os teus chakras, uma limpeza, né, uma limpeza profunda para te ajudar no seu campo astral e continuar com as suas orações, com as suas preces, com o seu modo de cuidado. E é isso, nós nos vemos. Um abraço.